Chamo-me Raquel Elvas, eu sou coordenadora do Museu Escolar Oliveira Lopes desde a sua inauguração, a 25 de julho de 2019. Estamos no átrio de recepção do Museu Escolar Oliveira Lopes, é aqui que recebemos os visitantes e que fazemos um pequeno enquadramento do que foi este edifício e também dos seus protagonistas, nomeadamente os antigos alunos. E aqui neste mural podemos ver algumas imagens que foram retiradas de fotografias de turma, pelo menos de 3 décadas distintas. Estamos a falar da primeira década do século XX, ou seja, uma fotografia dos primeiros anos do funcionamento da escola. Entretanto, também temos alguns alunos dos anos 60, do século XX, e as fotografias a cores são de 2004. Entretanto, temos aqui nesta parede 2 reproduções fotográficas dos irmãos Oliveira Lopes, os grandes beneméritos da construção desta escola, e temos uma fotografia de turma dos alunos que completavam o 2º grau. Era um dia em que os alunos realizavam o seu exame de 2º grau e no final do exame tinham direito a tirar uma fotografia com o professor. Neste caso temos um dos primeiros professores da escola, o professor Domingos Matos e Silva, aqui do lado direito, e ali do lado esquerdo podemos ver o José de Oliveira Lopes com o seu chapéu de brasileiro. As escolas Oliveira Lopes foram inauguradas a 2 de outubro de 1910, graças ao patrocínio de 2 irmãos naturais aqui de Valga, mais propriamente do lugar de Cadaval, e estamos a falar dos irmãos Oliveira Lopes, do José de Oliveira Lopes e do Manuel José de Oliveira Lopes. Pertenciam a uma família abastada de lavradores, uma família numerosa. O José de Oliveira Lopes, com apenas 13 anos, em 1863, emigrou para o Brasil em busca de trabalho e de fortuna. Lá foi um dos fundadores de uma empresa, um estabelecimento comercial de cereais, Oliveira Lopes e Silva, Limitada. Entretanto, o seu irmão, Manuel José, que era 19 anos mais novo, também foi ajudá-lo a fazer a gestão do negócio. Em Valga só existia o ensino masculino, num edifício com algumas carências, não existiam mestres habilitados para o ensino, o nível de analfabetismo era muito elevado, assim como no concelho e no país, estamos a falar de cerca de 75%, uma taxa muito elevada, e os irmãos Oliveira Lopes, deparando-se com este contexto, decidiram solicitar à Junta de Freguesia de Valga, em 1908, a autorização para um edifício escolar que
pudesse fornecer o ensino tanto para as meninas como para os meninos. A proposta foi aceite e, a 2 de outubro de 1910, deu-se então a inauguração das escolas Oliveira Lopes. Aqui temos uma reprodução fotográfica de uma fotografia das escolas Oliveira Lopes. Nós não sabemos a data concreta, mas pensamos que esta fotografia seja de 1912, do 2º aniversário da implantação da República, que era comemorado aqui em Valga pelas comissões republicanas de Valga e também de Ovar. Podemos ver o aspecto exterior das escolas Oliveira Lopes. Era um edifício majestoso na altura, foi construído com os melhores materiais que existiam disponíveis. Estamos a falar de um edifício que era revestido a azulejo da fábrica das Defesas do Porto, a ladear o frontão 2 imagens cerâmicas da mesma fábrica. E depois podemos ver que efetivamente o edifício se dividia em 3 grandes alas, ou seja, a primeira ala, que era constituída por resto de chão e primeiro andar, era onde se localizavam as residências dos professores. E depois temos a ala norte, constituída por resto de chão, que era a escola masculina, e na ala sul a escola feminina. O Museu Escolar Oliveira Lopes foi inaugurado em 1997, graças a um antigo diretor e professor aqui da escola, o professor Joaquim de Almeida e Pinho, que resolveu recolher todo o acervo e todo o mobiliário e o equipamento didático que já não estava a uso e, num primeiro andar, num pequeno espaço, recriar uma sala de aula, tanto da Primeira República como também do Estado Novo, ou seja, ele foi começando a recolher todo o acervo do funcionamento, que já não estava em funcionamento das escolas, que estava acondicionado nos sótãos, e foi também recebendo muitas ofertas e doações, e assim foi enriquecendo todo o acervo do Museu Escolar Oliveira Lopes. Esse museu foi gerido por uma entidade que era a Associação dos Antigos Alunos da Escola de Oliveira Lopes. O Museu Escolar Oliveira Lopes tem um espólio muito diversificado e estamos a falar de peças relacionadas, na sua maioria, com o ensino primário, que vão desde finais do século XIX quase até à atualidade. É do mais diversificado que possam imaginar, falamos desde mobiliário até equipamento didático, e também temos uma grande coleção de bens documentais. O Museu Escolar Oliveira Lopes tem dois espaços de acondicionamento do seu acervo. Temos as reservas visitáveis e temos o Centro de Documentação e Investigação, onde nos encontramos. Este espaço é um espaço de acondicionamento do acervo documental, do funcionamento e da administração das escolas Oliveira Lopes ao longo dos tempos. Estamos a falar, por exemplo, desde livros de matrículas, livros de frequência, a todos os documentos relacionados com a gestão do dia-a-dia das escolas. Estamos nas reservas visitáveis do Museu Escolar Oliveira Lopes. São espaços de acondicionamento de acervo que não está em contexto expositivo. São reservas em que os visitantes podem entrar e ter uma percepção da variedade de tipologias de acervo que temos no museu. Nomeadamente, mobiliário original das escolas Oliveira Lopes ao longo dos tempos. Temos também uma coleção de jogos didáticos,
Temos as chamadas caixas métricas, que eram pequenos armários em que os professores usavam para o ensino da matemática. Armários esses que eram constituídos por várias peças que ensinavam como é que se faziam as medições, tanto de capacidade como de peso, etc., os sólidos geométricos. Temos também neste espaço alguns símbolos que eram usados na escola, nomeadamente no Estado Novo, como por exemplo os crucifixos, que era obrigatório estarem colocados nas paredes das salas de aula, assim como a figura do Presidente da República e do Presidente do Conselho. Temos também equipamento didático, como por exemplo as canetas de aparo, que eram usadas na altura com a tinta da China, constituídas por um cabo de madeira e com um aparo metálico, aparos esses que podiam ter vários tamanhos e várias espessuras, assim como os tinteiros onde era colocada a tinta. Estes tinteiros encaixavam num orifício que ficava ao centro das carteiras. Temos alguns carimbos, também aqui da escola e de outras escolas do concelho, ou seja, uma variedade de materiais de apoio ao funcionamento das escolas e também às aulas. Este espaço onde nos encontramos é a exposição permanente do museu. Aqui tentámos recriar uma sala de aula da época em que a escola foi inaugurada, estamos a falar de 1910, em que tentámos recriar o aspecto do que seria uma sala de aula. A sala de aula era constituída basicamente por uma secretária do professor, sempre colocada sobre um estrado para ele poder ficar numa figura um bocadinho mais elevada que os alunos e poder observar toda a sala. Na sua secretária existia sempre um objeto intimidatório, que era a menina dos 5 olhos ou a palmatória, que aos nossos visitantes traz sempre algumas más recordações. Existia o quadro de lousa, o mobiliário que podem observar aqui na nossa exposição permanente é o mobiliário original das escolas Oliveira Lopes. Estamos a falar de mobiliário que pensamos tenha sido importado do Brasil, até porque as carteiras, a secretária e o armário são de madeira de mogno. As carteiras têm duas particularidades que eram muito interessantes e muito inovadoras na época. Estamos a falar de um tampo que permitia que a carteira funcionasse como uma espécie de cacifo, onde os alunos poderiam guardar os seus materiais didáticos. E outra particularidade, que era uma alavanca metálica que permitia regular a altura da carteira também consoante a altura do aluno, ou seja, estamos a falar mesmo de preocupações ergonómicas já naquela altura, preocupações com a boa postura do aluno. E depois podemos ver todo um conjunto de painéis didáticos que forravam as paredes das salas de aula. Aqui podemos ver reproduções dos originais, temos ali alguns originais naquele expositor. São só alguns exemplares, porque a maioria dos exemplares estão acondicionados no nosso centro de documentação, por questões de conservação. Estamos na sala de exposições temporárias do Museu Escolar Oliveira Lopes. Neste momento está patente uma exposição sobre as cantinas escolares no Estado Novo, em que exploramos o caso da cantina escolar de Santa Maria de Valga, graças ao patrocínio de 2 valguenses, um deles sobrinho dos irmãos Oliveira Lopes, Manuel Alves de Oliveira Lopes, e ao comendador António Maria Augusto da Silva.
A cantina de Santa Maria de Valga foi inaugurada em 1956 e que permitiu alimentar grande parte das crianças que frequentavam as escolas de Oliveira Lopes. Muitas delas, a refeição que tomavam aqui na cantina era a única que tomavam durante todo o dia. Podemos ver nesta exposição uma série de faturas essas da aquisição do mobiliário e do equipamento com que a cantina foi apetrechada. Estamos a falar de mesas, de bancos, estamos a falar também de louça de alumínio da fábrica metalúrgica Alba, ou seja, também esta cantina foi apetrechada, tal como as escolas, com o equipamento e o mobiliário que existia de mais qualidade na altura. Temos aqui exemplos das panelas que eram usadas para a confecção da refeição. A refeição era constituída por uma sopa essa bastante substancial, feita à base de batata e legumes, e depois poderia também ser enriquecida com massa ou com arroz, e regada com um fio de azeite. Esta era a única refeição, era a sopa. É claro que depois era também, os alunos também tomavam um suplemento alimentar que era o óleo de fígado de bacalhau, que era ministrado todos os dias aos alunos. Muitos deles, como não gostavam do sabor do óleo de fígado de bacalhau, traziam para a escola laranjas para depois comerem. Estamos no espaço do auditório, é um espaço polivalente de apoio às atividades de serviço educativo do museu e programação do Museu Escolar Oliveira Lopes. É um espaço que pode também ser cedido a entidades e associações que queiram fazer alguma atividade, desde que contactem o Museu Escolar e que se enquadre com a missão do próprio museu. Nós temos todo o gosto em ceder este espaço para várias atividades. Neste momento encontra-se aqui uma exposição temporária. Esta exposição foi-nos cedida pela Universidade do Porto e fala sobre um jornal que se chamava O Vegetariano, um jornal que começou a sua edição em 1909.